vocês estão? Tudo bem? Hoje vai ser a nossa primeira aula de ciências, né? Tiana, infelizmente, vai precisar se ausentar e eu vou ficar no lugar dela. Então, a gente vai começar aqui a se organizar, a ver como vai ficando as coisinhas até o final do ano, que eu vai estar com vocês em ciências e em geografia, tá bom? Eu espero poder suprir todas as necessidades de vocês e superar todas as expectativas minhas e de vocês também, tá bom? Hoje a gente ainda vai continuar dentro do assunto de plantas, né? Que Tiana falou que vocês estavam. E hoje a gente vai falar da nutrição das plantas. Mas o que é isso? Nutrição é a forma que elas se alimentam, que elas se nutrem, que elas ficam fortes para poder crescer. Isso é nutrição, tá? Então, na página 175 do livro de vocês, a gente vai começar a leitura, tá bom? As plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Por isso, são classificadas como seres produtores. Sua nutrição requer a absorção de água e sais minerais do solo e de gás carbônico do ar, além da captação da luz do sol por meio da clorofila, uma substância verde que existe nas folhas. As plantas, elas vão absorver o gás carbônico que nós seres humanos expiramos, porque a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. E a árvore é diferente, ela absorve gás carbônico e ela libera gás oxigênio, que é o que nós respiramos, tá? A água e os sais minerais são retirados do solo pela raiz. Esses alimentos formam a seiva bruta, que é transportada até as folhas por condutos internos existentes, ou vasos condutores, nas plantas. Quando a seiva bruta, o gás carbônico e a luz solar chegam às folhas, inicia-se o processo conhecido como fotossíntese. O processo de fotossíntese ocorre de dia e à noite, juntamente com a respiração. Porém, é durante o dia que acontece a principal parte da fotossíntese, sob o efeito da luz solar. A fotossíntese é nada mais nada menos do que a planta se alimentando de tudo aquilo que ela ingeriu. Por exemplo, nós humanos, nós vamos comer, né? A gente come toda uma refeição balanceada e enquanto está na boca, a gente ainda não absorveu nada dos nutrientes e dos sais minerais que tem ali. Quando a gente engole, que passa por todos os nossos órgãos direitinho, vai começando a ser tirado todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Então, a planta ela faz mais ou menos isso no processo de fotossíntese, tá? Na respiração das plantas, as folhas podem absorver o gás oxigênio do ar ou da água, porque nós temos plantas aquáticas e terrestres. Dependendo do ambiente em que a planta vive, ela vai absorver mais ou menos o gás oxigênio. Na transpiração, elas eliminam grande quantidade de vapor de água através de minúsculas coberturas na face interior das folhas, chamadas estômatos. Esses estômatos é como se fossem os nossos narizes. Mentira. É como se fossem nossas glândulas de suor. Eles liberam água, vapor de água para a atmosfera, tá? Tia já falou isso com vocês quando fala do ciclo da água, que as plantas elas passam pela evapotranspiração, que nada mais nada menos é do que a liberação de água na atmosfera, tá? A transpiração mantém o equilíbrio de água na planta e colabora no ciclo da água. Os estômatos são muito pequenininhos, não podem ser vistos a olho nu. Os estômatos são tipo um furinho, essa imagem redondinha verde, que está dando um zoom na folhinha do tomate. Ela é bem pequenininha, ela é aberta na folha.
que ela serve para liberar esse vapor de água, tá bom? Ó, tinha falado seiva bruta lá na outra, anteriormente. A seiva bruta sobe pelo caule, né, pelos galhos, e chegam até as folhas para poder ocorrer a fotossíntese. Nas folhas, a água e os sais minerais e o gás carbônico, que a planta absorve do ar, se transformam em alimento. O alimento produzido é chamado de seiva elaborada, que já é uma seiva bem mais requintada, ela já está ali, né, pronta para a árvore se nutrir com aquela seiva, né? O caule conduz os alimentos, seiva elaborada, e todas as outras partes da planta. Então, do mesmo jeito, pelo jeito que as folhas chegam, a seiva bruta chega nas folhas pelo caule, ela também vai chegar em todas as outras partes da planta, também pelo caule, né? A seiva elaborada, que é nada mais, nada menos do que a alimentação da planta. Ao falarmos da nutrição inorgânica, estamos nos referindo à absorção de nutrientes minerais essenciais que para a planta se desenvolvem. Esses nutrientes são encontrados no ambiente em que vive, terra, água e no meio ambiente. A absorção desses nutrientes é feita principalmente pela raiz. Algumas vezes as folhas também fazem. Os nutrientes minerais são classificados em macronutrientes e micronutrientes. São elementos básicos necessários em maior volume às plantas. Quando um vegetal utiliza um nutriente em grande quantidade, esse nutriente é considerado macronutriente. Por que macro? Macro vem de grande, então muitos nutrientes. Então, se ela usa muito ferro, o ferro para aquela devida planta é um macronutriente. Então, ele pode ser carbono, oxigênio, hidrogênio, retirados da água e do ar, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, manganês e enxofre retirado do solo. Existem sais minerais que estão no solo e que estão no ar. Então, a planta ela vai tirar ou do solo e no ar com a sua raiz, isso se tiver muita água naquele local, ou pelo ar, tá certo? E os micronutrientes são utilizados em pequenas quantidades pelos vegetais, como o boro, o cloro, o ferro, o manganês, molibdênio e o zinco. São alguns elementos químicos que a gente encontra, que são sais minerais que tanto os humanos como as plantas muitas vezes necessitam. E no sentido, como é que chega nos humanos? Por exemplo, a gente come uma couve bem linda, bem verde, um tomate, um alface bem bonito. Essas plantinhas, elas têm esses sais minerais que vão ajudar a gente a ficar forte, a ficar nutrido para continuar a nossa vida, tá? Para se nutrirem, muitas vezes as plantas precisam se adaptar aos ambientes em que vivem. Existem algumas com características próprias para a nutrição, como as epífitas e as aquáticas. As que vivem em lugares muito secos, as parasitas e as carnívoras. A gente vai começar pelas epífitas, que se encontram em locais com formação vegetal muito densa. Por isso, se instalam em cima de outras as plantas para receber melhor e com mais intensidade a luz solar. Algumas até desenvolvem estruturas em forma de copo, como meio de captar a água da chuva. Ou seja, essas plantas, as epífitas, elas vivem em cima de outros galhos. Às vezes a gente vem andando e olha que tem uma árvore bem grande, aí lá em cima tem outras plantinhas em cima. Então, geralmente elas são as epífitas, porque estão lá em cima para receber mais sol. Porque se elas estivessem no chão,
a árvore maior que está do lado ia tomar todo o sol dela e ela não ia conseguir se nutrir. Nós temos as plantas aquáticas, que requerem adaptações especiais para viverem submersas. Consomem o gás oxigênio desenvolvido na água para a respiração e liberam, através do processo de fotossíntese, cerca de 70 a 90% do oxigênio contido na atmosfera. A gente acha que são as grandes florestas que vivem em cima da terra que produzem o oxigênio para os seres humanos. Mas em grande parte, as árvores, as plantas que estão presentes nos oceanos, nos rios, nos lagos, que produzem grande parte desse oxigênio. A gente, se perder o oceano, a gente morre sem oxigênio mesmo. Mas isso não significa que as florestas não são importantes, elas são importantes tanto quanto, tá bom? As plantas que vivem em lugares muito secos desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água. Por isso, as folhas se apresentam em forma de espinhos e os caules armazenam água. Nós que vivemos na Caatinga, nós sabemos que é muito seco, falta água, a chuva é muito escassa e que as plantas se adaptaram. Nós temos os cactos nas florestas secas que sim possuem essa estrutura diferente, com espinhos, com o caule que armazena água, mas a gente também tem outros tipos de plantas que vivem nesse meio e que elas têm folhagem, só que é uma folhagem bem reduzida e que durante a estação mais seca, elas perdem essas folhas para não precisarem gastar tanta água com esses outros processos, tá? Nós que vivemos aqui, a gente sempre vê que à noite é um pouquinho mais úmido. Por quê? A planta, ela precisa fazer seus processos e entre eles é a transpiração. As plantas do ambiente mais seco, como a caatinga, né, do clima mais seco, elas deixam para fazer essa transpiração à noite, porque é menos quente, então a água vai evaporar mais, não vai evaporar tão rápido. Então, ela vai utilizar à noite para poder respirar, tá bom? A gente também tem as plantas carnívoras, mas se elas comem mesmo, elas não conseguem todos os nutrientes que ela vai precisar para viver. Então, ela vai se alimentar de alguns animais, como aracnídeos, alguns répteis, os pequenos anfíbios, porque ela a partir desses insetos, esses pequenos animais que ela come, ela vai conseguir conseguir o restante desses nutrientes que ela perdeu ou que ela não conseguiu, no caso que elas não conseguem absorver por completo, tá? Então, as plantas carnívoras, elas vão fazer isso. E temos as plantas parasitas, que são assim chamadas porque não produzem o seu alimento, mas retiram de outras plantas o que precisam. As plantas das quais elas retiram os alimentos chamados de hospedeiras. Ou seja, tem plantas que elas não conseguem viver sozinhas, então elas precisam estar sobre outras. Não é como as epistas. As epistas, elas estão lá em cima para conseguir se nutrir, para conseguir ter luz do sol, nutrientes e tudo mais. Já as parasitas, elas vão procurar o alimento naquela planta que ela está sobre. Ela não quer só pedir uma ajuda, né? Ficar um pouquinho mais alta. Ela vai se alimentar daquela planta que ela está sobre ela, tá bom? Então, vamos lembrar. As árvores, elas são compostas por raiz, caule, que é o tronco, e as folhas. E cada um tem sua função, né? A raiz tira todos os nutrientes do solo, o tronco leva esses nutrientes até as folhas, como forma de seiva bruta,
quando se mistura com oxigênio, com o gás carbônico que as folhas absorvem e a água que vem junto do solo e seus sais minerais, e pega também a energia solar e vira na folha com os processos de fotossíntese e se transforma em seiva, seiva elaborada, que é a parte que vai nutrir a planta. Então a planta ela vai precisar de água, de sol, de nutrientes do solo, de gás oxigênio e de gás carbônico. Então, se você pegar uma plantinha e trancar ela em um lugar, ela vai morrer. Com certeza, ela não resiste muito tempo, tá? Então, vocês têm que sempre dar isso. Então, nós vamos ter as epífitas, as aquáticas, as que vivem em locais muito secos, as carnívoras e as parasitas. São todas plantas que vivem no nosso meio e que são muito necessárias para para a nossa vida. Então, a gente precisa preservá-los, tá? A atividade de hoje, Tia vai postar lá no Classroom, tá? E sobre a atividade de casa da semana passada, né, antes do recesso, Tia Duda vai saber com Tia Ana direitinho sobre a correção, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco.